Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Rota Teológica. Eu sou o pastor Anderson Pereira e eu quero te apresentar um conteúdo hoje sobre a Bíblia. A Bíblia, ela é composta por 66 livros e dividida entre duas partes. A primeira parte nós conhecemos como Antigo Testamento. A segunda parte nós conhecemos como o Novo Testamento, ou Antiga Aliança e Nova Aliança. A Antiga Aliança, ela é composta por 39 livros. A Nova Aliança é composta por 27 livros. Todo esse compêndio de livros é a revelação da palavra de Deus. Todo esse conjunto é a palavra de Deus. A Antiga Aliança, ela trata sobre a cultura, sobre o povo de Israel. A Nova Aliança, ela trata sobre Jesus Cristo revelado. Há quem diga que Jesus não estava inserido no Antigo Testamento, mas Jesus ele estava no Antigo Testamento. A diferença é que no Antigo Testamento Jesus ele estava de uma forma velada e no Novo Testamento Jesus ele está de uma forma revelada. O Novo Testamento ele é dividido entre 4 partes, que são os Evangelhos, o Evangelho de Jesus. Nós encontramos o livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, encontramos as Epístolas e o único livro profético. É importante levar em consideração que nessa transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, houve um período que nós conhecemos como período interbíblico, que é um período que dura aí aproximadamente 450 anos, onde Deus ele não revelou aos homens, nem por palavra profética, nem por palavra revelada. Deus ele silenciou. Deus ele não falou mais com a terra. Deus ele volta a falar com a humanidade quando João ele começa a pregar a palavra de Deus. E Jesus sendo batizado por João, Jesus ele dá continuidade na pregação e na fala de Deus. É importante a gente também levar em consideração que Jesus ele é a revelação da palavra. Jesus ele é a palavra de Deus. É por isso que Jesus ele está no Antigo Testamento e também está inserido no Novo Testamento. Como eu disse anteriormente, a diferença é que no Antigo Testamento Jesus ele estava de uma forma oculta e no Novo Testamento Jesus ele está de uma forma revelada. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 6, adiante, mas mais preciso, a partir do versículo de número 41 ao versículo de número 59, Jesus ele trata com as pessoas que ali estavam, principalmente com os judeus, que ele foi o pão descido do céu. Quando os judeus eles ouvem essa expressão, o pão descido do céu, eles interpelam dizendo: como que ele diz que ele como que ele diz que ele é o pão descido do céu? Como que ele diz que as pessoas devem comer da carne dele e beber do seu sangue? Os judeus não acreditavam e eles pensavam e diziam entre eles: mas porventura esse daí não é Jesus, filho de Maria e de José, que nós conhecemos? Porque dura coisa é, e você há de convir comigo, que essas pessoas, elas estavam acostumadas com Jesus. Elas viviam com Jesus. Elas participaram da humanidade de Jesus, mas não aceitava a divindade de Jesus, porque essa é a realidade. Talvez eu quero parafrasear aqui e contextualizar com a realidade que nós vivemos. Você talvez conhece alguma pessoa, convive com algumas pessoas, mais preciso parente, que
tem uma frase muito conhecida, um texto muito conhecido que diz assim: as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Aqui, esse texto faz alusão a isso. As pessoas até acreditavam na humanidade de Cristo, mas não acreditavam na divindade de Cristo. Porque bem verdade é que as pessoas acreditam em você até você estar no mesmo nível que elas estão. Mas quando você dá um passo a mais, quando você sobe um degrau a mais, aí elas começam a duvidar da sua capacidade, começam a duvidar do seu potencial, começam a ter dúvidas sobre você e desacreditar do que você é capaz. Mas é importante você levar em consideração que aqui se trata de uma ceia. Esse texto que nós falamos está se tratando, Jesus está discorrendo sobre o corpo dele e o sangue dele. Então Jesus ele está tratando da ceia do Senhor. Mas é importante levar em consideração que as pessoas a qual participariam do corpo e do sangue, elas não participariam ali de uma forma proposital, vinda delas. Não. Elas estavam participando ou iam participar desse convite ou dessa ocasião porque elas foram convidadas. Jesus disse: não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Então, Jesus ele nos escolheu para um propósito e a um fim muito maior pelo qual nós imaginamos. E podemos pensar, o contexto que nós vivemos não define aquilo que nós somos em Cristo Jesus. O contexto que nós vivemos não define aonde nós vamos chegar. O que define onde nós vamos chegar e o que temos dentro de nós é o convite que Jesus nos faz para participar do corpo e do sangue e ser um povo eleito. O Novo Testamento, ele traz essa verdade. Eu penso, e é um pensamento meu, uma conjectura minha, que o Novo Testamento, ele vem revelando a pessoa de Cristo, a divindade de Cristo, para os estrangeiros chegarem a um conhecimento de que Cristo, ele é Deus, manifestado e revelado em pessoa. Que assim como ele passou pelas dificuldades, passou pelas provas, passou pelas intempéries da vida, nós também podemos passar e nós também podemos vencer. É por isso que ele me convidou, é por isso que ele te convidou. O convívio social pelo qual nós vivemos não define o caráter de Cristo em nós. Leve em consideração e coloque isso como pauta maior na sua vida, que Cristo te chamou e o seu convívio social e o contexto pelo qual você está inserido não define aquilo que você é em Cristo, em Jesus Cristo de Nazaré. Espero que essa aula tenha te ajudado, tenha despertado em você algo bom. Se você estava desmotivado, espero que pós esta aula você possa ter despertado dentro de você um desejo, um anseio por Cristo e pelo chamado e pelo ministério pelo qual Ele te chamou. Jesus te chamou, Ele te convidou a participar dEle, da essência dEle, do processo dEle. Não importa o que as pessoas vão dizer. Porventura você veio da região que você mora, da região que você nasceu. Porventura você nasceu em um bairro periférico, em um bairro bom. Não. Você foi escolhido por Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.